já, estamos já no no segundo semestre, no mês 1, né? Mas eu estou fazendo essa videoaula agora, né? Que eu agora fui obediente a Deus e estou fazendo essa videoaula. E vou estar fazendo toda essa revista do primeiro semestre. Depois vou estar fazendo a revista do segundo semestre e assim por diante, tá? Está sempre colocando videoaulas e vocês vão estar podendo estudar a palavra de Deus e aprender, né, sobre a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade, né, e a verdade, né, vos libertará. Esse estudo ele foi tirado, né, da revista, né, da CPAD, né, as Assembleias de Deus, e é da revista mesmo, tá? Eu tirei da revista, eu escaneei e fiz um PowerPoint e só mudei só a imagem aqui de cima e coloquei uma outra imagem, mas tudo, né, que eu vou estar lendo foi retirado da revista CPAD, tá bom? Não tem nada de minha autoria, é de autoria de pastores, né, renomados, e eu só estou, né, replicando esse conhecimento que eles fizeram nessa revista, tá bom? Vamos à aula. A aula hoje vamos falar sobre o avivamento espiritual. Texto áureo. Esse é meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus meus caminhos, então eu ouvirei dos céus, né, e perdoarei os seus pecados, né, e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Verdade prática. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter dos seus maus caminhos são atitudes que procede o avivamento, né, espiritual. Leitura bíblica em classe. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, versículo 12 ao versículo 15. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu fechar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar peste entre meu povo, e o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus ouvidos, meus olhos, e atentos meus ouvidos à oração, né, deste lugar. Como se nós lermos, né, o capítulo anterior de Crônicas, capítulo 6, nós vamos ver que Salomão, né, que ele era filho do rei Davi, ele termina, né, a construção, né, do templo, a qual o seu pai queria fazer, mas Deus não permitiu, porque ele era um homem de guerra, tinha muito sangue em suas mãos, mas ele preparou tudo, né, para que seu filho fizesse, né, o templo do Senhor, todos os materiais, os utensílios que precisavam fazer, dinheiro em grande abundância, e ali ele construiu esse templo. E após ele construir, ele faz um culto e oferece, né, sacrifícios a Deus, animais, em sacrifício a Deus. E ali Deus recebe, né, essa oração sincera, esse sacrifício. E à noite Deus responde a ele, né, que tinha realmente escolhido aquele lugar, né, para a casa de sacrifício do Senhor, e diz que se o povo for aquele local ali orar a Deus, e Deus ia realmente ouvir e perdoar, né, os seus pecados. Então aqui nós vemos que Deus confirmava, né, aquilo que realmente Davi tinha o desejo de fazer através do seu filho, né, fazer o templo, e realmente ali o povo adorou a Deus, Deus se manifestou de forma, né, sobrenatural e poderosa. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saí do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temas, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, encherão esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor, né, dos Exércitos. Tremendo, né? Então, Deus atende, né, a oração, né, do rei Salomão, né, que orou a Deus, pedindo que Deus, né, olhasse, né, para aquele templo, né, orasse,
olhasse para aquelas orações que os servos de Deus faziam naquele local, né? E Deus realmente, né, ouviu a oração dele, né? E disse para ele que realmente estaria atento, né, às orações daquele local, né? Porque Deus tinha se agradado, né, de um modo que o povo buscou a Deus e do modo que Salomão, né, buscou a Deus. Lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10, né? A palavra de Deus fala que enganoso, né, é o coração do homem, né? Quem o conhecerá? Eu, Senhor teu Deus, esquadrinho o coração e o pensamento, para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo as obras das suas ações, né? Então, Deus viu a sinceridade no coração realmente do rei Salomão, viu a sinceridade do povo, né, em oferecer aquele local para Deus, e Deus veio com a resposta, dizendo que realmente ouviria a oração daquele local, que Deus estaria atento, né, à oração daquele local, porque aquele local foi realmente preparado por amor, né, com sinceridade, né, para Deus. Então aqui nós vemos que realmente, né, Deus escolheu, né, realmente, né, um homem certo, né, para fazer a sua obra, né, como Deus fala, né, que Deus, né, procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então o rei, né, Davi, antes de ser rei, né, ele cuidava, né, dos gados do seu pai lá dentro de um lugar onde ninguém via, ninguém sabia, estava lá num lugar afastado, mas ele, né, cuidava do gado do seu pai, né, com carinho, com amor, como se ele cuidasse para o próprio Deus. E ele arriscou a sua vida pelas ovelhas, né, algumas vezes. Ele próprio diz lá que ele enfrentou o urso, enfrentou um leão. Então Deus viu que ele era, né, um homem sincero, que ele não fazia suas coisas perante as pessoas, que ele fazia até mesmo longe, porque ele sabia, né, que Deus estava vendo aquilo que ele estava fazendo. E assim ainda hoje ainda, né? Tem pessoas que querem fazer as coisas, né, perante os pastores, né, perante os líderes, mas quando estão longe dos líderes, longe dos pastores, eles não fazem as coisas como tem que ser feita para Deus, né? Obedecer os seus mandamentos, os seus preceitos, obedecer a sua ordem, né? Ele só faz da frente dos líderes, mas quando está sozinho, eles não dão aquilo que é de verdade para Deus. Então nós verdadeiramente precisamos andar na presença de Deus em espírito e em verdade, aonde quer que nós andarmos. Assim foi Davi, ele andou lá longe, aonde ninguém via, mas Deus estava vendo. Tanto que, como eu falo, né, que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então quem procura, procura com algum propósito, com algum objetivo. Deus precisava, né, de um novo rei, porque o rei Saul tinha pecado contra Deus. E Deus estava escolhendo um novo rei. Ele olhou, né, Davi, e viu que Davi ele representaria verdadeiramente Deus, né, de modo sincero, né, de modo reto, e que seria um bom representante de Deus aqui na terra. E confirmou através, né, do seu filho, que construiu um templo, e Deus se agradou e recebeu aquele local, né, como selos suaves, né, as suas narinas. Então, amados, é o que eu falo sempre, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que você tenha temor no seu coração, que você verdadeiramente obedeça a Deus, né, ande com sinceridade, assim como Davi andou, assim como, né, como o próprio Samuel andou, né, que ele tinha mau exemplo, mas ele andou sincero, se tornou um grande homem de Deus. Que você também possa dar sim, para que Deus possa te escolher para fazer coisas grandes, né, e poderosas para Ele aqui na terra. Tá bom? Então vamos continuar, né, na lição introdução. Neste trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus Cristo a cada, né, criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que um movimento ocasional, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar, né, os desafios atuais. Então, quer dizer, o avivamento, né, espiritual, ele é necessário, né, para que nós enfrentamos, né, as dificuldades que nós temos aqui na Terra. Então, sem avivamento, nós não vamos encontrar força, né, para lutar, né, contra o inimigo da nossa alma. Tá bom? Então,
O que é um avivamento espiritual? O avivamento espiritual é, em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Apocalipse 3:20. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de uma vida externa também são transformadas pelo poder divino. Então, quer dizer, se as pessoas, né, que servem a Deus, elas colocarem, né, o desejo no coração, né, de buscar a Deus com sinceridade, através de leitura, através de oração, através de jejum, através de subir ao monte, através da obediência da palavra, ela vai ser avivada, e através desse avivamento ela incendiará outras pessoas a também ter uma vida, né, avivada. As pessoas vão ser impactadas, né, pelo poder da vida dessa pessoa, e elas também vão querer ser usada, né, por Deus como essa pessoa é. Então, através, né, do nosso avivamento, nós incendiamos outras vidas também buscar a Deus, né? Não somente para que nós possamos enfrentar as lutas, né, as dificuldades, mas também para que nós possamos ganhar almas para o reino de Deus, porque nós, quando temos a vida avivada, a vida cheia do Espírito Santo de Deus, nós falamos as coisas de Deus com mais ousadia, né, com mais intrepidez, e as pessoas são tocadas, né, por Deus verdadeiramente. Segundo, a pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise atual moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ordenar que o gafanhoto consuma a terra e se enviar peste entre, né, o meu povo. É o meu povo. Então aqui, né, quando o povo ele, né, se desvia de Deus, ele sai da presença de Deus, né, o que Deus faz? Deus tira a sua mão e tira a proteção do povo, né, ele deixa o povo, né, andar pelos seus próprios, né, caminhos, e os seus próprios caminhos, né, vão lhe conduzir a coisas, né, ruins que vão vir sobre a sua vida. E através disso, né, essa opressão que eles vão sofrer do inimigo, eles vão, né, se voltar para Deus. Então, a pessoa, quando ela se afasta de Deus, Deus permite que algumas coisas ruins aconteçam com ela, para quê? Para que elas possam se voltar para Deus, né? Deus, ele possa se arrepender dos seus pecados e Deus possa resgatar para ela, porque se ela se afastar de Deus, né, e Deus continuar abençoando, cada vez mais ela vai para longe de Deus. Então Deus permite, né, que o caos, né, seja instalado na sua vida, para que ela realmente seja tocada e volte, né, para Deus. Aqui a crise está delimitada em termos climáticos, entretanto, ela também pode ser moral, política e econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Então aqui ele está falando que ele vai cerrar o céu, vai enviar gafanhoto, né, para que venha trazer algumas coisas ruins para o povo, e o povo venha se voltar, né, para Deus, né, venha se voltar para Deus. Então ocasiona, né, ataca algumas áreas para que o povo, né, venha novamente buscar a Deus. É como nós lemos lá, podemos ler lá no livro de Malaquias, né? Nós vemos que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles ofereciam a Deus animais, né, doentes, animais cegos, animais, né, aleijados, para Deus, que na verdade tinha que oferecer o melhor para Deus. Ele oferecia isso. Além disso, eles, né, pervertiam o caso da viúva, não ajudavam os órfãos, não ajudavam os anciões, não fazia, né, como devia ser, né, na casa de Deus, né, ajudar as pessoas, né. E além disso, eles também, né, se prostituíam, né, com mulheres mais novas, né, mulheres de outra nação, largavam suas esposas, né. E ali Deus, né, permitiu, né, que o caos, né, se instalasse sobre eles. O que Deus fez? Deus permitiu que o povo parasse, né, de dizimar, parasse de ofertar, para ver que se eles, né, se alertasse daquilo que eles estavam fazendo de errado, né, perante Deus. Mas eles continuavam, né, tanto que Deus enviou Malaquias, né, para a nação, né,
chamou a atenção dos sacerdotes, chamou a atenção dos sumos sacerdotes, e depois chama também a atenção, né, do povo de Israel, e fala, né, lá em Malaquias 3,10, que a gente ouve muito na igreja, que, o que tem me roubado? No dízimo, na oferta, chama o povo de ladrão. Por quê? Porque o povo estava olhando, né, os sumos sacerdotes, fazendo aquelas coisas erradas, e eles achavam, né, que aquilo era correto, e faziam também as coisas erradas também, e colocaram o desejo no coração de não mais dizimar, de mais ofertar a casa do Senhor, e estava faltando alimento na casa do Senhor. Então, o que nós podemos entender? Né? Que os líderes espirituais, né, naquela época eram os sumos sacerdotes, hoje são os pastores, eles são exemplo, né? Então eles têm que, né, administrar as coisas de Deus de modo correto, de modo reto, para que as pessoas, né, venham ver a sinceridade e elas venham saber aonde está sendo, né, empregado os seus recursos verdadeiramente, não simplesmente, não, é conta daí do pastor, ele tem que, não, tem que sim prestar conta ao povo de modo correto, de modo certo, para que o povo venha se alegrar realmente, dizimar e ofertar, né? Porque nós sabemos que existe, né, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, e eles têm que prestar conta, né, dos impostos que nós pagamos. E assim é a mesma coisa a igreja. A igreja tem que prestar conta, né, de tudo que entra, de tudo que sai, né, para os membros, para que os membros venham se alegrar, né, em ofertar, em dizimar, e ver que verdadeiramente, né, o seu dinheiro tem sido empregado de modo correto, de modo digno. Então eles vão se alegrar, vão sentir o desejo no coração realmente de ajudar. Porque as pessoas, né, dizimam, ofertam, com sinceridade, e quando elas veem que o seu dinheiro está sendo empregado por coisas legais, coisas certas, coisas santas, eles vão continuar a dizimar, continuar a ofertar, e até o próprio Deus vai tocar no coração das pessoas para que possam fazer isso. Então Deus permite, né, que o caos, né, seja instalado em algumas áreas da nossa vida devido aos nossos, né, pecados. Então nós devemos realmente voltar para Deus, ter uma vida avivada, para que até mesmo quando nós, né, caminharmos para coisas erradas, o próprio Deus possa, né, nos alertar, né, sobre aquilo que nós estamos fazendo errado, e para que nós possamos voltar, né, para os seus, né, caminhos novamente. Tá? Então vamos dar continuidade. As condições para o avivamento, né, espiritual. Né? Item 2. Uma crise. Diante de uma crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus, ao próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar o rumo de uma crise. Esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Né? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vemos nesse versículo alguns aspectos importantes que antecedem, né, o avivamento. Humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante da crise espiritual, material que clama por solução efetiva, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, quer dizer, se você está passando por uma condição difícil e degradante na sua vida, você tem que se humilhar perante Deus, pedir a Deus, né, que Ele perdoe os seus pecados, que Ele perdoe realmente os seus erros, e ali, né, Deus vai intervir, né, a seu favor e vai, né, te ajudar a superar todas essas, né, dificuldades. Tá bom? Então, a primeira condição é você se humilhar, né, diante de Deus, reconhecer, né, o seu pecado, reconhecer verdadeiramente o seu erro, né, perante Deus, para que Deus possa, né, ouvir as suas orações, né, e perdoar verdadeiramente o seu pecado, o seu erro, e possa, né, restaurar a sua comunhão, né, com Ele. Então foi justamente isso que o povo fez, né? O povo errava, pecava e orava a Deus, e Deus ouvia a oração e entrava, né, com as suas, né, providência na vida deles, né? Orar e buscar a Deus, orar e buscar a face, né, do Senhor. Sem oração não há avivamento. Sem a disposição todos os crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Neste sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência do crente e aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança, né, em orar com o propósito de
determinado período de tempo, além de orar e suplicar que busque a face do Senhor, persevera mais para receber de Deus a resposta de suas súplicas. A ausência dessa disposição de perseverar é uma razão pelas quais Deus não envia o avivamento, né, espiritual. Então, se a pessoa verdadeiramente ela não se voltar, né, para Deus, né, com o coração sincero, não buscar a Deus, né, em oração verdadeiramente, né, não ter aquele desejo, né, sincero de buscar a Deus, né, Deus não vai, né, ouvir a sua oração. Aqui no versículo, no capítulo, no Salmos, né, 84, versículo 8, se o Senhor dos Exércitos escuta a minha oração, inclina o meu ouvido, ó Deus, né, de Jacó, Senhor Deus dos Exércitos, escuta a minha oração, inclina o ouvido, ó Deus de Jacó. Está orando, está pedindo que Deus, né, ouça, né, a sua oração. Ele está pedindo a Deus, está suplicando a Deus. Então, se nós queremos verdadeiramente, né, ter uma vida avivada, né, na presença de Deus, né, nós devemos orar, nós devemos jejuar, nós devemos buscar Deus para que Deus verdadeiramente ouça, né, a nossa oração, ouça a nossa súplica e possa intervir, né, a nosso respeito. Aquilo no Salmo, né, 143, versículo 1, ó Senhor, ouve a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, atende na tua fidelidade e na tua, né, retidão. Ó Senhor, ouve a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, atende na tua fidelidade e na tua, né, retidão. Então, quer dizer, está orando, pedindo a que Deus ouve a sua oração fervorosamente, igual os crentes lá de Atos 2 que oravam, né, pedindo a Deus para que Deus enviasse, né, o Espírito Santo de Deus, e Deus enviou e todos foram batizados, né, pelo Espírito Santo de Deus. O 4, conversão sincera dos pecados. Se o povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecado, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lançamos a misericórdia de Deus. Eis uma advertência tão séria: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, quer dizer, se eu, né, fazer, né, os meus pecados que está no meu coração, né, Deus não vai, né, ouvir, né, a minha oração. Deus não vai ouvir. Deus só vai ouvir a oração se eu realmente, né, pedir, né, perdão, né, pelos meus pecados, pedir perdão, né, pelos meus erros. Aí sim, Deus verdadeiramente, né, ouvirá, né, as minhas orações, ouvirá as minhas súplicas, né, verdadeiramente. Aqui no versículo, aqui no Salmos, né, 66, versículo, Salmo 66, né, versículo 18: se eu tiver guardado a iniquidade do meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Que se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Se eu guardar a iniquidade do meu coração, o Senhor não vai ouvir a minha oração. É como se tivesse um teto de bronze. A oração não vai chegar, né, verdadeiramente ao trono de Deus. Então Deus não vai ouvir oração se você, né, não afastar, né, o pecado do teu coração, né, de fazer as coisas corretas como Deus verdadeiramente quer. Um caminho preparado. A crise pode ser uma precondição para um avivamento espiritual. Se nós humilharmos diante de Deus e se buscarmos mais a face do Senhor em oração, e decidimos firmemente confessar os nossos pecados e converter os nossos maus caminhos, então o caminho está livre para um verdadeiro, né, avivamento espiritual. Então, a condição, né, para que tenhamos em nossa vida um avivamento espiritual, primeiramente é ter um coração sincero, né, diante de Deus, pedindo perdão, né, pelos nossos pecados, perdão, né, pelos nossos erros, pelas nossas falhas diante de Deus, e ali orar fervorosamente a Deus, e Deus verdadeiramente, né, entrará, né, com as suas providências, né, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Tá bom? Então vamos aqui no 3, né, item 3, a necessidade de um avivamento espiritual. A situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertaram a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouvia as advertências. Amós, capítulo 2, versículo 5, né? Vamos à letra A. A destruição do templo e morte por ignorar a voz do Senhor. O povo foi levado cativo para a Babilônia e o templo foi destruído. Além disso, um terço dele morreu de fome e de peste
ao passo que outro terço morreu pela espada. Então, quer dizer, eles não ouviram a advertência de Deus, né? E devido a isso, Deus permitiu que eles fossem mortos e levados, né, cativo, né, pelos seus opressores. Nós vemos em diversas situações a qual Deus deu livramento, porque o povo estava sincero, né, diante de sua presença contra os seus inimigos, mas teve ocasiões que Deus permitiu, né, que eles verdadeiramente, né, fossem mortos e fossem levados cativo, como aconteceu com os filhos de Eli, como aconteceu, né, com os filhos de Eli, Finício e Finéias, assim como também aconteceu com o próprio rei Saul, né, que foi chamado por Deus para ser o rei do Egito, mas ele desobedeceu a Deus e Deus permitisse, né, que o inimigo, né, tragasse verdadeiramente, né, a sua vida. Então, se você quer realmente, né, ter liberdade, né, conseguir livramento de Deus na sua vida, você precisa, né, obedecer a Deus. O chamado para construir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar da reunião para adorar a Deus. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou o povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônia destruiu. Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor após a repreensão divina. Deus levantou homens fiéis para construírem o templo. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo, Ageu. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Quer dizer, se a pessoa estiver de acordo com a vontade de Deus, né, obedecendo, né, os preceitos de Deus, Deus trabalha e Deus realiza, né, coisas grandiosas e poderosas, né, a favor realmente do seu povo. Letra D. O desejo das nações e a glória da segunda casa, clamando ao povo a se levantar para construir o segundo templo. E por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria este avivamento espiritual. E virá o desejo de toda a nação, e encherei esta casa de glória. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, ele falando que se o povo, né, se voltar, né, a servir a Deus, né, com sinceridade, a glória, né, a majestade de Deus será ainda maior, né, será mais poderosa, e todos saberão que só o Senhor é Deus. No número 2, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, era um rei da Pérsia, mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo de israelita, que se achava cativo na Babilônia. Letra A. Promessas de Deus. Letra A. Então vamos mudar, né, o slide para a letra A. Né? 2A. Já li aqui já o primeiro, 2A. Tá bom? Desculpa que eu acabei aqui me empolgando aqui na revista e realmente não percebi. Letra A. A promessa de Deus a Ciro foi tão importante, o papel de Ciro, que o Senhor o chamou seu ungido. Faz-me uma promessa tão grande, só foram vistas em relação a homens verdadeiros, chamados para realizar seus propósitos, né, seus propósitos divinos. Seus divinos propósitos. Ciro liberta Israel do cativeiro logo no início do seu reinado. O rei Ciro ouvia o chamado de Deus para executar a grande missão, né, de libertar Israel, cumprindo a profecia que anunciou no fim do cativeiro. No ano primeiro, Ciro, 53 a.C., ele decretou que Deus colocou em seu coração, né, de libertar o povo. O próprio Deus colocou, né, o desejo de ele, né, libertar o povo de Deus do cativeiro. Letra C. Conclusão do tempo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de Israel voltaram-se a Jerusalém e começaram a reconstrução do templo. Em 502 a.C., o templo se encontrava em ruína. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi construída. Em 516 a.C., assim houve um grande avivamento com consequência da intervenção divina na história de Israel. Quer dizer, o povo, né, pecou contra Deus,
mas tinha um povo que buscava a Deus, e Deus ali verdadeiramente, né, reconstruiu o templo, usou homens, né, de outra nação para libertar o povo, e eles conseguiram reconstruir. Então o avivamento, né, acontece quando a pessoa volta, né, para Deus verdadeiramente, né, com o coração sincero, né, com o coração reto perante Deus, e ali Deus aviva o seu povo, aviva a sua obra e faz grandes maravilhas, né, na sua vida. A necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muita igreja só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, a tendência natural e histórica para o predominante de uma letargia, somente por meio do povo de Deus, que outrora foi poderosa, avivado. Assim, presenciamos o crescimento da frieza e da mortidão espiritual sobre o coração do povo de uma igreja local. Há lugares em que décadas, através percentual de cristãos e de igreja era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento das igrejas é uma, né, realidade. Então, devido ao esfriamento, né, espiritual, igrejas têm sido fechadas, homens de Deus têm se afastado, né, de Deus, né? E por que tem acontecido isso, né? Porque infelizmente, né, o povo não tem se voltado para Deus. A iniquidade, né, tem se aumentado e o povo não tem se voltado para Deus, né, e tem deixado, né, prevalecer a sua carne, né, e tem se afastado de Deus. E através disso, a igreja tem sido fechado, né? Parece que Deus não está no controle, mas tudo está no controle de Deus em todo momento, né? Conclusão: quando o povo de Deus se encontra em situação de frieza espiritual, a vontade divina é despertar. A vontade divina é sempre reacender a chama que está apagada. Se for preciso, ele usará como crise para isso, usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que seu povo se humilhe, busque a face e se converta dos seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará. Então, quer dizer, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que nós, né, precisamos, né, buscar a Deus através da oração, podemos buscar a Deus através da leitura da palavra, através do jejum, através do subir do monte, através, né, da obediência, né, à palavra de Deus. E através disso nós vamos ter uma vida avivada, né? Os frutos, né, do Espírito Santo virá sobre as nossas vidas, e as pessoas olharão para nós e verão que nós verdadeiramente somos servos de Deus, que irão se voltar para Deus. Mas se nós, né, não dermos maus exemplos, servirmos, de escárnio para a obra de Deus, então as pessoas não quererão servir a Deus. Elas cada vez mais se afastarão de Deus. Então nós precisamos, servos de Deus, precisamos se aproximar de Deus, andar com uma vida reta, uma vida santa, para que as pessoas venham sentir o desejo, né, de servir a Deus. Foi por isso, né, que Deus chamou Israel, o povo de Israel, para que servisse de exemplo, para que todas as nações olhassem para o povo de Israel e olhassem que eles tinham um Deus verdadeiro, um Deus vivo, né? Um povo que era abençoado, então todas as pessoas queriam servir esse Deus. E assim somos nós. Né? Nós somos representantes de Cristo, então nós temos que ter uma vida, né, santa, uma vida reta. As pessoas têm que olhar para nós e sentir o desejo, né, de servir verdadeiramente a Deus. Obrigado por assistir essa aula. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Amém.